Bom dia! Estamos novamente com o nosso devocional Florescer, hoje número 32. Hoje temos um dia nublado, o sol não saiu. Mas assim como os girassóis se inclinam, mesmo não vendo o sol, se inclinam para o lugar onde ele está, porque sabem que ele está lá, nós queremos mais uma vez nos inclinar diante do nosso Deus, o sol da justiça, porque sabemos que a sua graça e a sua misericórdia já estão sobre as nossas vidas. Por isso podemos nos inclinar para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e é através da sua palavra que a sua fé é aumentada em nosso coração. Nós estamos falando sobre florescendo no solo da intimidade. E Davi, no Salmo 119, 148, nos diz o seguinte: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. E nós estamos aprendendo como nós podemos gerar a palavra e as promessas que Deus tem para nós no solo da intimidade, da oração. E aqui Davi está dizendo que ele fica acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas palavras, para ruminar a respeito daquilo que Deus tem dito a ele. Nós aprendemos nos devocionais anteriores que não basta apenas ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos carregá-las, precisamos segurar, precisamos mantê-la o tempo todo, até que elas permaneçam em nós. Guardei a tua palavra no meu coração. Depositei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A primeira forma de gerar essa palavra, nós falamos que é orando. A respeito disso, orando a palavra, orando aquela palavra que Deus tem dado para nós. A palavra de Deus, ela precisa se tornar o combustível das nossas orações. Nós aprendemos a ter uma palavra para orar a respeito das nossas necessidades. Também aprendemos como orar pelas nossas necessidades. Porque, na verdade, cada princípio da palavra de Deus aplicado ao nosso coração terá uma bênção correspondente. Aprendemos que o temor do Senhor é o princípio de tudo na nossa vida, é vital. É um princípio que traz embutido em si mesmo as bênçãos da proteção, da provisão e da salvação. E hoje nós aprenderemos a segunda forma de gerar a palavra do Senhor, que é mudando a nossa forma de falar. A primeira é orando, guardando a palavra no coração, é gerando esta palavra, essa promessa, meditando nela. E a segunda forma de nós gerarmos uma palavra que o Senhor tenha nos dado, ou gerar a palavra de Deus no nosso coração, é mudando a nossa forma de falar. Provérbios 23, 7 diz: aquilo que o homem pensa, ele é. Novamente, pode parecer óbvio ou elementar esse texto, mas não é algo que nós prestamos muito atenção. Muitas vezes nós dizemos coisas que ele não está dizendo. Nossa linguagem, ela precisa alinhar-se à linguagem de Deus. Pois quando o Senhor fala, não temos mais permissão para dizer nada que não seja aquilo que ele já falou. Quando nós oramos, quando nós nos conectamos a Deus em oração, o Espírito Santo de Deus vai gerando aquilo que ele tem gerado nos céus, aqui na terra. E ele quer sussurrar aos nossos ouvidos, como nós vimos ontem. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento
para compreendermos o que Ele está fazendo nesse tempo, não só na humanidade, mas também em nossas vidas. O que Deus está, com as circunstâncias que nós estamos vivendo, o que Ele está querendo gerar no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente eclesiástico. Nós precisamos entender que Deus se move o tempo todo e o Espírito Santo de Deus está trazendo para a terra aquilo que Deus está gerando nos céus a respeito desse tempo. E nós precisamos ouvir. Precisamos ter ouvidos para ouvir. A palavra de Deus fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E a igreja não é aquele local onde nós nos reunimos. A igreja sou eu. A igreja é você. E o Espírito Santo de Deus está falando à igreja. Pare para ouvir. Muitas pessoas têm ouvido Deus dizer sobre coisas incríveis sobre o seu propósito, para o propósito que Deus tem na vida deles, para o seu chamado, a respeito da sua família, das suas finanças, da sua vocação. Mas o que elas falam, o que dizem, não se alinham com aquilo que elas estão ouvindo, aquilo que Deus está dizendo. A Bíblia, ela é muito clara em relação ao que Deus pensa ao nosso respeito, como nós já falamos, a respeito dos seus planos para nós. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus e os planos de Deus são maiores do que os nossos, que ainda nem chegou aos nossos ouvidos aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas nós precisamos ouvir. E quando nós ouvimos, nós mudamos a forma como nós falamos e nós mudamos a forma como nós oramos. A Bíblia, então, é muito clara, mas muitos de nós não muda aquilo que diz. Porque se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, se você está ouvindo o Espírito Santo falar através de uma pessoa, através da igreja, através da palavra de Deus, através desses devocionais, você precisa mudar a sua forma de pensar, para que a sua forma de orar também mude. Continuamos a deixar, muitas vezes, que os nossos sentimentos falem mais alto do que a voz do Espírito Santo, ou aquela voz interior, ou aquela voz atrás de nós, que nós já falamos, que a palavra de Deus diz que tem uma voz atrás de nós, que nos diz aonde nós devemos ir. Então, muitas vezes o que atrapalha são os nossos sentimentos e as nossas emoções nos atrapalham de ouvir ou de seguir aquela voz interior que nos diz o que fazer, como fazer. As promessas de Deus, elas podem não ter ainda se manifestado completamente em sua vida. Talvez você ainda não possa vê-las com os seus olhos. Mas se ele disse algo a seu respeito, então isso é verdade. Então isso é o que você é. A palavra de Deus revela quem nós somos nele, o que ele espera de nós. Ele mostra o caminho, nos guia, nos dá direção. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a sua palavra. Você precisa mudar o modo como você fala sobre a sua vida para que ela se alinhe àquilo que ele falou a seu respeito. É muito importante a gente entender isso. Muitas pessoas ouvem a voz de Deus. Muitas pessoas têm uma palavra de Deus, têm a palavra de Deus, têm uma promessa de Deus. Elas até trazem à sua mente, mas isso não desce ao seu coração, porque elas mesmas matam essa semente antes dela chegar com as suas próprias palavras. Você precisa mudar o modo como você fala sobre a sua vida, para que ela se alinhe àquilo que o Senhor falou, e assim você possa experimentar novidade de vida, a novidade de vida que Ele tem para você. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2 diz assim: portanto, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este deve ser o nosso culto racional, o culto de vocês. E não vivam mais conforme os padrões mentais deste mundo, mas deixem que Deus transforme a sua mente pela renovação, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus habitando em nós, sendo guardada em nossos corações. Nós precisamos amar esta palavra e guardar ela no nosso coração. Além disso, nós também precisamos saber que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 4, de 3 a 4, diz assim, que se o evangelho, ou as boas novas, ou a palavra de Deus, ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem, que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem em Deus, daqueles que não creem na palavra de Deus, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século. Jesus falou que o mundo jaz no maligno, que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, impedindo que a luz do evangelho entre e penetre nas suas vidas, nos seus corações e nas suas famílias. Então, nós precisamos mudar a forma como nós falamos. Você sabe o que é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo? É aquilo que Deus diz a nosso respeito. Deus sabe a realidade. Deus sabe. Assim, quando você ouve o que Deus está dizendo, precisa alinhar a sua linguagem à linguagem dele. Para finalizar, então, esse devocional, eu quero dizer para você que você deve tornar a palavra de Deus primordial na sua vida de oração, na sua mente, na sua fala e na sua ação. O que eu penso, o que eu acho a respeito das coisas, não importa. Para mim, o que importa é o que a palavra de Deus diz a respeito. Ela é a verdade. Ela é que ilumina a nossa vida, ilumina os nossos passos. Nossas opiniões a respeito das coisas, o que pensamos e achamos, nós temos que decidir quem vai moldar a nossa mente, nosso coração e o nosso futuro. Eu escolhi ser moldada pela palavra de Deus. Eu amo esta frase que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. A palavra de Deus não deve ser em nossa vida algo que nós visitamos de vez em quando ou que temos um texto aberto na nossa sala ou em alguma estante. E sim, ela deve ser aquilo que você gera e mantém segura perto de você o tempo todo, como Davi. Nas vigílias da noite, eu medito sobre as suas palavras. Durante o seu dia, medite sobre a palavra de Deus, sobre o querer de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Medite nessas palavras que nós temos aprendido. Apenas quando a palavra de Deus permanecer em você, chegará ao seu objetivo e ela se completará. Jesus fala, e nós vamos terminar com a fala de Jesus: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e vos será feito. E ele ainda fala, orando por nós ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é
a verdade. Amanhã nós vamos continuar aprendendo como gerar a palavra no solo da intimidade. Mude a sua forma de falar, o seu modo de falar, usando a própria palavra viva e eficaz que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe e até o dia de amanhã, quem sabe com um dia de sol. Deus te abençoe e até amanhã.